Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quem acompanha as entrevistas e as lives do presidente sabe que há mais ou menos 2 meses atrás ele anunciou que nos próximos dias iria acontecer algo importante que nos salvaria da ditadura que assola esse país. Na época, ninguém entendeu nada. Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em outros países, uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. A da caneta e do microfone é pior. Nenhuma. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo Amém. e vai nos salvar no Brasil. Nos próximos dias vai acontecer algo Amém. e vai nos salvar no Brasil. Pelo que parece, este anúncio começou a ser cumprido na semana passada, quando em uma jogada de mestre, Bolsonaro concedeu a graça presidencial para o deputado Daniel Silveira. O presidente, há um bom tempo, já vinha preparando o território para enfrentar a Suprema Corte de forma eficaz e dentro das 4 linhas, justamente para não se repetir o fracasso do 7 de setembro. Naquela ocasião, apesar do movimento ter tomado aí uma proporção gigantesca, o Planalto não tinha a retaguarda necessária para sustentar as consequências do que viria. O povo foi em peso às ruas, o presidente desafiou os ministros e uma greve de caminhoneiros estava parando o país. Só que o que se viu depois foi a desarticulação da greve e o recuo vexatório do presidente através de um acordo costurado por Michel Temer. Bolsonaro teve que arrefecer os ânimos, pois as consequências políticas e econômicas seriam catastróficas. No entanto, nessa nova investida, o território foi previamente preparado e o presidente fomentou a retaguarda necessária para vencer os possíveis contra-ataques e, quem sabe, até dobrar a aposta. Tanto que nos bastidores do Planalto já se fala que Bolsonaro considera enviar ao Congresso Nacional uma proposta legislativa concedendo anistia a Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. Temos que entender que a investida do presidente em favor de Daniel Silveira é, na verdade, uma investida em favor da garantia de nossas liberdades fundamentais. É uma investida em favor da restauração do Estado de Direito que está sendo tomado de assalto pela Suprema Corte. No vídeo de hoje quero expor o que podemos esperar a partir desse decreto do presidente. Será que existe a possibilidade da medida ser derrubada? Será que Daniel Silveira ficará com seus direitos políticos e poderá concorrer nessas eleições? E por que dessa vez podemos acreditar que Bolsonaro não vai recuar como fez no 7 de setembro? Só que antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. De acordo aí com Guilherme Amado, que é atualmente o jornalista da imprensa tradicional que mais possui acesso a informações de bastidores do Planalto, o indulto concedido pelo presidente a Daniel Silveira faz parte de um acordo que envolve ministros do Centrão, lideranças evangélicas e integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados. Toda a estratégia foi bolada por Bolsonaro com a ajuda de auxiliares da área jurídica, entre eles o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o subchefe para assuntos jurídicos da presidência, Pedro César Souza. Está tudo tão amarrado política e juridicamente que, se ainda assim o STF manter a inelegibilidade de Daniel Silveira, o acordo costurado prevê que caberá ao Legislativo acionar a Justiça para tentar reverter a situação. Ciro Nogueira já se prontificou a encabeçar a apresentação de um recurso para que Silveira possa disputar as eleições deste ano.
Inclusive, na quarta-feira da semana passada, durante o julgamento, Arthur Lira protocolou um pedido do STF para que a corte reconheça que cabe aos parlamentares decidir sobre as perdas de mandato e não ao judiciário. O que significa que dessa vez temos o executivo e o legislativo trabalhando juntos. Mas além de toda essa retaguarda política, comandantes das Forças Armadas já anunciaram que estão respaldando o perdão concedido pelo presidente, pois entendem que há plena legalidade no decreto. Ou seja, muito diferente do que aconteceu no 7 de setembro, agora sim o território foi devidamente alicerçado. Agora sim, Bolsonaro tem plenas condições de ir para um eventual embate com a Suprema Corte e sair vitorioso sem comprometer a estabilidade do país. Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber foi sorteada como relatora da ação dos partidos Rede, Cidadania e PDT, que foi impetrada na corte contra o decreto do presidente. E assim, esse fim de semana, circulou nas redes sociais um vídeo da ministra falando sobre o dispositivo do indulto presidencial no julgamento da ADI 5874. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo. Será que Rosa Weber vai ter a cara de pau de renegar seu próprio discurso? Bom, legalmente não existe a menor possibilidade do decreto do presidente ser derrubado. O artigo 5º da Constituição diz exatamente quais são os crimes insuscetíveis de graça. Abre aspas. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Fecha aspas. Como se vê, não encontramos o crime de xingar ministros do STF. Mas não para por aí. Segundo súmula do próprio TSE, Daniel Silveira está elegível, pois sua pena foi extinta. Abre aspas. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Fecha aspas. E mesmo que não transitou em julgado, o perdão do presidente serviu para extinguir a pena da mesma forma. E independente disso, a cassação do mandato, que por si só gera inelegibilidade, tem que ser feita pela Câmara, conforme pedido do Lira. E pelo que consta, depois de Daniel ficar preso 9 meses por crime de opinião, os deputados não vão arriscar repetir o mesmo erro do ano passado, pois sabem que o precedente pode se voltar contra eles próprios. Resumindo, o cenário está a favor de Silveira. Para derrubar o decreto, o STF teria que, mais uma vez, rasgar a Constituição. No entanto, neste cenário que Bolsonaro criou, os ministros não teriam como fazer isso sem provocar um confronto sem precedentes com os outros dois poderes, que desta vez estão unidos. Nesse confronto, a corte ficaria em franca desvantagem, ainda mais depois de Barroso ter feito o favor de esticar a corda com as Forças Armadas, ao fazer acusações mentirosas de que os militares estariam sendo levados a desacreditar o processo eleitoral. Ou seja, os urubus togados têm plena ciência que, assim como o decreto do presidente está amparado na Constituição, o acionamento das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem também está. Exatamente como afirma Ives Gandra, que além de ser um dos maiores juristas vivos do país, foi um dos escritores da nossa Carta Magna. O que a Constituição define a esse respeito? Existe o título 5 da Constituição. Como é que é o título 5? Diz o seguinte: da defesa das instituições democráticas e do Estado. Então, a defesa, no momento de crise, que eu chamo de regime constitucional das crises, é o título 5º e não o título 4, que é da organização dos poderes, que vai solucionar o problema. Se houver solicitação de qualquer dos poderes para repor a lei e a ordem,
as Forças Armadas teriam que repor naquele ponto, o que vale dizer. Mas eu estou convencido que não vamos chegar a esse ponto. Eu sempre disse nos meus comentários que aquilo foi posto para fazer com que os poderes tivessem consciência da importância daquilo que diz o artigo 2º da Constituição, que deve haver harmonia e independência dos poderes, não os poderes ficarem conflitantes. Só se o conflito for irreversível, impossível de ser solucionado com bom senso, é que as Forças Armadas reporiam naquele ponto, exclusivamente, sem discutir poderes, sem modificar em nada aquela ordem, aquela lei que foi descumprida no momento. O fato é que no julgamento de Daniel Silveira, muitos dos apoiadores do governo acharam que o voto do Cássio Nunes foi uma mera encenação, já que ele sabia que o restante do plenário iria votar pela condenação do deputado e que por isso o correto seria ele ou André Mendonça, que se mostrou terrivelmente covarde, pedir vista. Só que se um deles tivesse atendido a esse anseio dos bolsonaristas, o presidente não poderia ter dado esse checkmate, que além de livrar Daniel, pode também finalmente livrar o país da ditadura togada. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado rápido e importante. Como vocês sabem, a única forma de não sermos manipulados, a única forma de começarmos a mudar esse país de verdade é através da busca incessante por conhecimento. Até o dia 17 de maio, todo o estoque da minha biblioteca está em promoção. Então aproveite para montar aí um cronograma de leitura e se desafie a ler pelo menos um livro por mês até o fim do ano. Para começar, eu quero indicar 3 leituras fundamentais para que você seja um agente de resistência à ditadura das togas. O primeiro é Juristocracia e o Fim da Democracia, de R$ 43 por apenas R$ 28. O segundo é Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, de R$ 89 por apenas R$ 50. E o terceiro é o super lançamento Como os Juízes Decidem, de R$ 129 por R$ 90. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!